Excelentíssimo senhor doutor, diretor do Foro Federal, doutor Ávio Mozar Ferraz de Novaes, em nome de quem saúdo todas as demais autoridades da mesa aqui presentes, os homenageados, o desembargador federal, doutor Cândido Moraes, meu querido professor Thomas Bacelar, juízes, membros do Ministério Público, colegas advogados, amigos, servidores, familiares dos homenageados, em especial dos familiares do professor Thomas Bacelar. A vida é triste, frequentemente má, se não terrível nos seus desígnios. A arte de partilhar a vida com nossos iguais, a mais humana das invenções humanas, é uma das estratégias que nos permite vivê-la, diluindo a tristeza, a frequência dos momentos infelizes e os desígnios terríveis que nos assombram o horizonte imprevisível da existência, marcado apenas por uma certeza certa, no retorno ao pó de onde todos viemos. Nesta tarde, já à noite, em que a Justiça Federal outorga a medalha Ministro Eliomar Baleiro a dois ilustres juristas, o desembargador Cândido Moraes e ao advogado Thomas Bacelar, permitam-me falar rapidamente da alegria que tem sido para mim, certamente para tantos outros meus iguais, compartilhar um pouco da vida com Thomas Bacelar. Gostaria de falar hoje da importância de Thomas Bacelar como referência humana marcante. Tenho tido muitas chances na minha caminhada, geralmente pelo comando do acaso ou da necessidade. Essas marcas mundanas que Demócrito de Abdera destacou na antiguidade. Tudo que há no universo decorre do acaso e da necessidade, segundo Demócrito de Abdera. O acaso me colocou numa família em que minha mãe e seus irmãos chamavam o ministro Eliomar Baleiro de tio. Ao se formar, montou o escritório de advocacia em Salvador, na década de 30, com Álvaro Nascimento e meu avô materno, Luiz Viana Filho. Mas foi a necessidade de estudar Direito Tributário com o professor Edivaldo Brito, na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, que me fez ler, entre outros, os livros de Eliomar Baleiro, Introdução às Ciências das Finanças e Direito Tributário. Mas para negar Demócrito, não foi por acaso ou por necessidade que Eliomar Baleiro se tornou um dos maiores ministros do Supremo Tribunal Federal e, sem dúvida, um dos maiores dos seus grandes presidentes. Isso decorreu de talento e muito trabalho. Hoje, a vida me dá a chance, na qualidade de presidente da OAB da Bahia, de saudar Thomas Bacelar ao receber a medalha Eliomar Baleiro, ambos primos interpares. A roda da fortuna me colocou na sala de aula da cadeira de Direito Penal em 1982, professor, na Faculdade de Direito da UFBA, tendo como professor daquela cadeira, naquela oportunidade, Thomas Bacelar. Fui seu aluno de Direito Penal por quase todo o curso. Olhava-o, mais de 30 anos atrás, com o mesmo espanto e a mesma alegria de hoje, diante dessa inteligência fulgurante, recheada de cultura enciclopédica e de um senso de humor contagiante. Se o acaso me colocou ali para a primeira paixão pelo direito penal, dizem que o direito penal é a primeira paixão de todo estudante de direito, comigo, como toda paixão, foi infinita enquanto durou, mas não foi eterna, porque era chama. Logo fui capturado por outra paixão no estágio de direito, no ISPAN, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, estágio com o meu professor de Direito Constitucional, Ari Guimarães, então superintendente na Bahia. E a captura gerou essa outra paixão que até agora não se apagou. A advocacia e a vontade de proteger o patrimônio histórico nacional. Objetivação da alma brasileira. Tive a sorte de aprender a advogar aqui, nesta Justiça Federal, servindo como estagiário e depois como advogado da Fundação Nacional para a Memória nos idos de 1986. Até que a necessidade
de melhor remuneração naquela época, eu já queria casar, casei muito cedo, me levou ao concurso para procurador do Estado da Bahia, em cujo cargo me encontro desde 1991, em pleno exercício. Então, logo saí da graduação, fui para o mestrado em Direito Econômico na UFBA, coordenada por Orlando Gomes, de quem fui aluno. E ali comecei a dar aulas como tirocinista e depois como professor substituto. Graças a esses encontros e desencontros que o acaso nos proporciona, surgiu uma vaga na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Salvador para lecionar Introdução ao Estudo do Direito. Thomas, com esse olhar atento sobre seus ex-alunos, convidou-me para a vaga, razão pela qual encontro-me no quadro de professores daquela instituição de ensino por mais de 25 anos. Aquele convite, já não mais marcado pelo acaso, e sim pela necessidade, foi definitivo em minha vida. Desde então, fins dos anos 80, passei a ter a honra de conviver, aprender e admirar esse homem extraordinário, Thomas Bacelar. Ao fazer o concurso e ser aprovado para a Procuradoria-Geral do Estado, em 1989, lá encontrei vários ex-professores, entre os quais, mais uma vez, o professor Thomas Bacelar, exemplo de procurador do Estado, à frente da representação da Procuradoria na Secretaria de Segurança Pública. Nossos desígnios, no entanto, professor, ainda não tinham muito a se entrecruzar. Thomas, que fora presidente da OAB 2 vezes consecutivas, nos anos 1978, 1979, 1980 e 1981, foi chamado pela classe para presidi-la novamente em 2 novos mandatos consecutivos, em 1998 a 2000, 2001 a 2003, quando mais uma vez me pegou pela mão essa capacidade de acolhimento inigualável e me colocou na OAB na Bahia como conselheiro seccional. Quando fui candidato a presidente da OAB em 2012, Thomas foi companheiro de primeira mão. Posso dizer a todos vocês, me permitam a informalidade, sem medo de errar, porque convivo com Thomas Bacelar desde os anos 80, que hoje a Justiça Federal presta justa homenagem a um dos filhos mais ilustres dessa nossa terra da Bahia, nascido em Macajuba, em ano que só ele pode revelar. Já que seu porte, sua genética, mas sobretudo sua verve, escondem a não mais poder. Filho de Dona Alice Bacelar da Silva e de Manuel Marcelino da Silva, Thomas me disse que com eles aprendeu os valores fundamentais, entre os quais o valor do trabalho. E esse valor, Thomas transferiu a seu filho, Leonardo, aqui presente. Permita-me dizer-lhe, professor Thomas, Léo é sua obra-prima mais rara. Disse certa feita a filha de Joaquim Nabuco, Carolina Nabuco, que o tempo é um canalha. Para muitos de nós, para mim inclusive, não para o professor Thomas Bacelar. O tempo, professor, aprendeu a ser seu aliado. Aliado do tempo, Thomas Bacelar perenizou-se em todas as atividades que realizou. Thomas foi o professor mais homenageado da história da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Queridíssimo por seus alunos e alunas. É doutor em Direito pela UFBA e possui obra vasta de artigos, palestras, conferências. Está a nos dever alguns livros, é verdade. Mas quase sempre a sua atuação foi no direito penal e processo penal, suas áreas de concentração e pesquisa. Mas tem largo conhecimento em psiquiatria forense, o que lhe permite aguda observação sobre a psicologia e a alma humanas. Thomas foi procurador do Estado com mais tempo dedicado à Secretaria de Segurança Pública. Thomas foi o único advogado 4 vezes presidente da OAB da Bahia. Cumpre aqui destacar, aliás, me permita, professor, Thomas foi precursor da bandeira das diretas já para a eleição de presidente da OAB da Bahia, quando venceu pela primeira vez na década de 70 com a bandeira da eleição do mais votado, numa época em que o sistema eleitoral era proporcional. Aliás, uma curiosidade a revelar, Aliomar Baleiro foi conselheiro da OAB da Bahia de 1939 a 1945. Thomas foi diretor da Faculdade de Direito da UFSAL por mais de 30 anos e continua seu professor,
respeitado, admirado e querido por todos. Além disso, Thomas continua perene na advocacia, pois é o advogado criminalista em atuação com maior tempo na Bahia. Devo dizer que, mesmo sem ser criminalista, tive a oportunidade de ver a atuação de Thomas e comprovar que nele se conjugam de forma inseparável as qualidades do saber jurídico, da ética e do artista da defesa, porque advogar é ciência e arte ao mesmo tempo, sem se separar de uma conduta impecável. Ouvi-lo falar, como aliás nós ouvimos na sala, e com ele conversar, é sempre muito agradável, não apenas pela densidade cultural, mas pela conjugação da inteligência fulgurante com o bom humor. Ontem, eu ouvi embevecido o discurso de posse do Dr. Carlos Dávila Teixeira, como juiz do TRE, que nos fez relembrar Prometeu acorrentado. Peço a ele licença para lembrar de Sísifo, que ao desafiar os deuses foi punido com um trabalho inútil por toda a eternidade. Empurrar uma pedra ao alto de uma montanha, vê-la rolar para o sopé e voltar ao mesmo infortúnio eternamente. Levar a pedra ao alto da montanha, vê-la rolar até embaixo. Albert Camus, argelino francês, prêmio Nobel de Literatura em 1959, nos diz que ao empurrar o rochedo, Sísifo se extenua de tal forma que se funde a pedra. Ele nos interessa, diz Camus, quando olha do cume para a pedra que rolou para baixo e desce a ladeira, e pensa, e reflete, e tem consciência de que aquele trabalho inútil apenas a ele lhe pertence. Cada um de nós tem seu rochedo. Cada um de nós está fadado ao trabalho inútil, mas cada um de nós pode ter momentos de consciência sobre seu destino e dele e por ele dar sentido às nossas existências. Thomas Bacelar é dessas raras pessoas que não só empurra seu rochedo ao alto da montanha, mas ajuda, sem pedir nada em troca, a seus iguais, na árdua tarefa de levar a pedra ao alto da montanha, tornando-a mais leve. Amigos, senhoras e senhores, familiares, é este o Thomas Bacelar que faz do compartilhar da sua existência com seus amigos uma estratégia para fazer de nossas vidas menos tristes, menos más e menos terríveis em seus desejos. Parabéns à Justiça Federal pela homenagem que presta a esse baiano ilustre, meu eterno mestre, Thomas Bacelar. Longa continue a ser a sua vida, professor, para que todos nós possamos dela compartilhar. Parabéns.